Está no ar o Momento do Marketing. Com Nádia Carvalho, você descobre insights práticos e estratégias que fazem a diferença para a sua marca. Momento do Marketing, família Verzola, estamos juntos novamente. E hoje eu vou falar com vocês sobre o funil de vendas. Se você não tiver um funil de vendas, você não vai vender. O que acontece? Às vezes tem gente que posta todos os dias, que faz os stories, que trabalha o feed, que faz o Reels, que edita, que faz tráfego pago e não vende. O que acontece? Por que isso acontece? Porque você não pensou quem é o seu público-alvo e como conversar com o seu público-alvo. No topo do funil, como se fosse um bule de café mesmo. Existem várias teorias por aí, mas a mais simples que eu encontro é um bule de café. No início, no topo do funil, como vocês podem ver aqui no cantinho, você vai mostrar quem é você. Você vai contar a sua história, vai apresentar para pessoas o seu produto, né? Então, quem é você? No segundo momento, essas pessoas ali, a gente já teve 20 mil, 30 mil, 50 mil, 1 milhão de visualizações, aí você gera um segundo conteúdo de fundo de funil, que é apresentando o seu produto ou o seu serviço. Então, primeiro, quem sou eu, o que eu faço, a história, e depois o que realmente eu vendo. E somente no final, né, que é no fundo do funil, é que a gente vai falar de conversão. E aí, o que está acontecendo? A maioria das propagandas que eu estou vendo, o pessoal já está entrando no arrasta para cima e fala comigo, clica aqui. Qual que é a probabilidade dessa pessoa fidelizar? Ela pode até comprar uma vez, né? Porque ela arrastou para cima, falou com você no WhatsApp, comprou por impulso. Mas ela vai lembrar da sua marca? Ela vai querer fazer uma recompra? Quando a marca está na mente do consumidor, quando ela lembra, ela sabe o que ela está comprando, a possibilidade de recompra, que é onde você paga os custos, ela é maior. Então, por isso que é importante, antes de fazer o seu conteúdo, converse com a sua agência, ou converse com a sua equipe de marketing, qual posição do funil que nós estamos e qual a estratégia que a gente vai utilizar para comunicar com esse cliente final. Gostaram? Até semana que vem, hein? Muito bom, meus amigos telespectadores, sejam bem-vindos! No ar, mais um programa da série Família Verzola Recebe, como sempre, aqui pelo nosso Canal 3. Pessoal, eu gosto muito de lembrá-los que você também sintoniza a gente através das nossas mídias sociais, na nossa página do YouTube e também no nosso Facebook, no nosso Instagram. Em todos esses canais você sintoniza o Família Verzola Recebe, agora em 2026, completando 18 anos no ar. E na série de boas reportagens que trago a vocês todas as semanas, hoje trago mais uma especial. Olha só, pessoal, antes de eu apresentar o meu convidado de hoje, olha o currículo dele que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Olha. Ele é natural de Fernandópolis, em São Paulo, tem 50 anos de idade, advogado, professor, coordenador pedagógico, pesquisador, palestrante, colunista do portal Fato no Ato, com a sua coluna Intelecto Saber, de grande sucesso. É marido da Regiane Ortiz, pai da Monalisa Ortiz, morador do Parque dos Coqueiros, professor de matemática, sociologia e filosofia da Rede Pública Paulista, coordenador pedagógico substituto na Prefeitura Municipal de Franca. É também advogado atuante, mas na área civil, sucessões, digital e administrativo, educacional, legislativo e governamental. Olha só, e não se perca. Na vida acadêmica é mestre em planejamento e análise de políticas públicas, pesquisador do grupo de estudos e pesquisas pela Unesp Campos de Franca, MBA em gestão de projetos e perecerista da revista digital de Direito Administrativo pela USP. Olha só, hein, pessoal? USP Ribeirão Preto, pós-graduado, especialista em Direito Civil, Direito Processual Civil pela Toledo de Presidente Prudente, em ensino de Sociologia pela UFIS, Universidade Federal de São João del Rei, Direito Público e Digital pela Legale São Paulo, pós-graduado em Gestão Escolar pela Universidade Anhanguera, graduado em Direito UNOeste, Processamento de Dados FATEC, Matemática UNAR, Administração Pública e Filosofia UFESP, Pedagogia Uniub, Sociologia Unifavene, bacharel
e doutor livre em teologia pela FAINT, Faculdade de Integração Teológica de Pernambuco. Não se perca, hein, pessoal? Olha o vasto currículo dele. Na UAB é coordenador da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, membro efetivo das Comissões Especiais Estaduais de Liberdade Religiosa, Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial e Tecnologia e Inovação da OAB Seccional Paulista, OAB São Paulo. Escreveu livros, que inclusive fui presenteado aqui já, que nós vamos falar também no decorrer do nosso programa. Sabe 9 idiomas, hein? Olha só, hein, pessoal? Realmente é um currículo extenso do meu querido convidado de hoje, Dr. Lúcio Rangel Ortiz, a qual saldo desde já em nosso programa. Dr. Lúcio, que alegria recebê-lo em nosso programa. Uma pessoa realmente, como diz a sua coluna Intelecto Saber, intelectual, e que hoje vai nos conceder uma entrevista muito bacana. Seja bem-vindo. Obrigado, Lucas Verzola. Obrigado ao telespectador do programa. Família Verzola recebe. Estou aqui para nós conversarmos, né, fazer aquele bate-papo, né, sobre os livros e também sobre a trajetória que eu percorri na minha vida. E que trajetória! Como eu falei agora no início do nosso programa, no currículo do Dr. Lúcio, que trajetória que nós vamos narrar aqui no decorrer do nosso programa, esse nosso convidado de hoje. E eu gosto muito de abrir o nosso programa, Dr. Lúcio, conhecendo um pouquinho da vida dos meus convidados. Eu gostaria que você falasse para quem nos assiste agora um pouquinho do Dr. Lúcio Rangel Ortiz. Então, tirando o título, né, o doutor, né, o Lúcio, é uma pessoa que sempre buscou conhecimento na minha vida, a verdade, a sabedoria, inquieto, né, nessa busca da verdade e do conhecimento. E é claro, que não ficasse só apenas como vaidade o conhecimento, mas como um compromisso social de transformar a realidade das pessoas, né, com as comunidades, a sociedade, porque eu participo na igreja, na OAB, nos sindicatos, né? Então a gente faz do conhecimento não só uma coisa só por mero ato ou atividade intelectual, mas também para transformar a vida das pessoas. Que bacana. Falando um pouquinho da área do direito, você se formou onde, doutor? UNOeste, Universidade do Oeste Paulista de Presidente Prudente. UNOeste, Presidente Prudente. Quanto tempo já de formado? Desde 1996, hein? Já faz 30 anos. Olha, já 30 anos já, atuante na área da advocacia aqui na cidade de Franca. A gente sabe também como a gente vai decorrer aqui durante o programa, que a gente vai falar um pouquinho. Você morou em várias cidades aí do estado de São Paulo, também fora do estado. Nós vamos decorrer aqui durante o programa, falar um pouquinho disso também. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho. A gente sabe que você nasceu em Fernandópolis, né? Inclusive morou nas cidades de Indiaporã, Nova Londrina, Primavera, Presidente Prudente, Ourinhos, Americana e São Paulo. Que transformações pessoais e profissionais essas cidades trouxeram para a sua vida, doutor? Lucas, olha, eu acredito que cada uma dessas cidades que eu morei foi um pouco de aprendizado na vida. De conhecer as realidades, né, dessas cidades, as suas culturas, as suas particularidades, né, e diversidades. Cada um, né, tem o seu jeito. Né? O Indiaporã, por exemplo, é perto ali da região de Uturama, né, em Fernandópolis, Jales ali, onde eu nasci, que eu tenho poucas lembranças assim do clube, da casa onde eu morei, da padaria, que uma vez eu sofri acidente de trânsito. Mas assim, foi a fase da infância, né? Certo. E que, segundo a minha mãe, eu lembro mais ou menos sobre isso, que eu era muito arteiro. E uma vez eu quebrei um copo na unha, no dente, desculpa. E aí, o que aconteceu? Ela achou que eu tinha engolido algum caco de vidro. E o que aconteceu? Ela me levou no médico e, felizmente, não aconteceu nada, não engoli nenhum caco. Depois, ela achando muito arteiro, me levou para um médico, porque achava que não era normal. Aí fez um exame neurológico, constatou que eu era uma criança, um corpo de criança, mas com um cérebro como se fosse um adulto de 20 anos de idade. Olha então, desde aquela época, e o médico fez a sugestão para ela, a recomendação de levar para uma escola especial, mas não foi feito. No decorrer aqui da história, eu vou te falar que foi na época de ser seminarista que a coisa mudou um pouco a minha vida. Mas, depois de Fernandópolis, né, eu fui para Nova Londrina, estado do Paraná, né, fiquei 1 ano lá morando, né, foi a época que eu comecei a estudar e frequentar a escola. Primavera, eu morei 20 anos. Olha, 20 Apesar que anos. entre 2 anos ali, eu morei em Presidente Prudente,
quando eu fui seminarista, mas há 20 anos foi lá em Primavera, né, onde meus pais moravam. Ali tive uma boa base da minha formação, meu pai era funcionário da CESP, minha mãe trabalhava com vendas da Natura e participava muito da igreja, então ela teve muita influência na minha vida de participar da igreja. Certo. E aí depois eu fui para Ourinhos, quando meu pai foi transferido para Chavantes, né? Lá eu fiz processamento de dados. Em Presidente Prudente eu fiz a faculdade de Direito e a pós em Direito Civil e Processo Civil. E aí, em Ourinhos, eu morei lá 7 anos, fui para a Americana, tentei processos seletivos de trainee, programador, até que eu comecei a ser professor no Estado como tecnólogo. E eu fui fazer a matemática depois que fui ser professor, né? Que foi em Araras, na UNAR. Certo. E aí, depois, eu fiquei 3 meses em São Paulo morando no Liberdade, que para mim foi um espetáculo, né? Não tem como dizer que foi a cidade que mais me impactou, foi a cidade de São Paulo, né? Pela sua vivência, a cultura, a vida cultural da cidade é muito grande, forte. E aí, depois, em 2010, eu vim para Ourinhos, né? Que desde então, né, moro e me edifiquei aqui, né? Comprei uma casa aqui no Parque dos Coqueiros, né? Casei, tenho uma filha, né, de 15 anos agora, que vai fazer 15 anos em julho, e que eu acho que cada cidade foi um aprendizado na minha vida. Que joia! Olha que história bacana aí no primeiro bloco do nosso convidado de hoje. Agora conta um pouquinho dessa parte aí do seminarista para a gente entender aí, doutor. Então, em 1990 e 1991, eu fui seminarista diocesano menor, na cidade de Presidente Prudente, seminário Nossa Senhora Mãe da Igreja. Lá, como era muito propício para o estudo, parece que deu um start no cérebro. Não é que antes eu não tinha. Eu gostava de história, geografia, ciências, inglês, eu tirava notas boas, tudo. Mas lá parece que quando eu fui aprender os idiomas, o grego, o francês, o italiano e o latim, eu fui o melhor aluno da turma naquela época. E por ter sido no grego, o professor reitor, né, da época me designou ser professor no outro ano para os seminaristas iniciantes, do propedêutico e também do ensino médio. Para mim, pegou um impacto. A primeira experiência minha como professor na vida foi no seminário. Sei. Como professor de língua grega. Olha! E aí, dali eu percebi que eu gosto muito de passar o conhecimento, né? Preparar a aula, fazer todo um planejamento, tirar dúvida, né, das pessoas que estão aprendendo comigo. Foi ali que eu comecei a gostar de ensinar, né? Educar, ensinar, transmitir o conhecimento. E, ao mesmo tempo, foi lá no seminário também que eu aprendi vários instrumentos musicais. Comecei com o órgão eletrônico, depois foi o teclado, o piano, o violão, né? E também comecei a gostar de cantar. Assim, primeiro era o sertanejo, depois foram as músicas religiosas, né? Depois eu fui para o MPB. Aí, quando saí do seminário, foi o rap, mas começou lá no seminário, começando com o sertanejo. Olha que legal aí o primeiro bloco do nosso programa, hein, pessoal? Eu vou para o intervalo comercial e eu volto já com o Dr. Lúcio Rangel Ortiz aqui no nosso programa. Após mais de 17 anos no ar, o programa Família Verzola recebe e acumula uma história de sucesso, inovação e a fidelidade de uma audiência dedicada. Ao longo desse período, o programa evoluiu, adaptando-se às mudanças na mídia e no comportamento dos telespectadores, mantendo-se relevante e impactante. Há 17 anos entramos na sua casa para informar, emocionar e contar histórias que fazem parte da sua vida. São mais de 2.000 programas, milhares de convidados e incontáveis sorrisos, reflexões e boas conversas. A marca de mais de 17 anos no ar, ininterruptos, reflete não apenas a longevidade, mas também a capacidade de se reinventar, proporcionando entretenimento de qualidade e se consolidando como um marco na TV da nossa região. E tudo isso só é possível porque você está aí, do outro lado da tela, nos acompanhando dia após dia. Programa Família Verzola recebe 17 anos no ar. A história continua e o melhor ainda está por vir. Há mais de uma década conectando você ao melhor entretenimento.
Instituto Odontológico Função e Arte cuida do seu sorriso com a mais alta tecnologia e um atendimento personalizado de uma equipe especializada. Afinal de contas, o seu sorriso é o nosso cartão de visitas. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Na Clínica Função e Arte, oferecemos tratamentos completos para toda a família. Odontologia de excelência para sorrisos que brilham, porque você merece sorrir mais. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Rua José Ribeiro Conrado, 296, bairro São José. Telefone 3707-7600. @odontologia.função.arte. Você está em busca de alívio para as dores crônicas, ansiedade ou simplesmente deseja melhorar seu bem-estar de forma natural? A acupuntura é uma prática milenar, eficaz e segura, que pode transformar sua saúde física e emocional. Doutora Huang Wei Ling é especialista em ajudar seus pacientes a encontrarem equilíbrio e alívio através da acupuntura. Venha sentir os benefícios da acupuntura em espaços acolhedores e de confiança. Cuide do seu corpo e da sua mente com quem realmente entende do assunto. Doutora Huang Wei Ling, cuidando de você de dentro para fora. Rua Romero Alves, 1929. Telefone 3721-2437. Olha quem tá aí e tá fazendo um zum zum zum. Tudo tem no Magalu. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar no Super App Magalu. Pra gente ficar pra cima, treinar como a gente quiser. Na moda com jeito de top, roupinha pra dar um rolé. Pra tá na internet, se conectar, se divertir, assistir, se ligar. Pra live, pra selfie, zap, tudo vem pro Magalu. Pra gente ficar poderosa e maravilhosa também. Mercado de coisa gostosa, papinha de neném. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar no Super App Magalu. O Magalu tem moda, esporte, beleza, mercado, tecnologia e muito mais do que você imagina. Baixe o Super App ou baixe lá na loja. Entrou, comprou, piscou, chegou. Tudo tem no Magalu. A Mediclin é especializada no atendimento em medicina e segurança do trabalho. Trabalhamos com exames admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho. Seguimos todas as exigências do Ministério do Trabalho na área da saúde do trabalhador, com elaboração de laudos, perícias e diversos tipos de exames, como audiometria, espirometria, EGG, acuidade visual, entre outros. Contamos com profissionais capacitados para melhor te atender. Mediclin, qualidade e agilidade em medicina e segurança do trabalho. A Fundação Espírita Judas Iscariotes é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na política de assistência social no município de Franca há mais de 70 anos, com experiência adquirida na execução de serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas na modalidade abrigo institucional e para pessoas com deficiência na modalidade residência inclusiva. Para maiores informações, entre em contato com a Fundação Judas Iscariotes pelo telefone 16 2104 7700 ou pelo endereço Rua Ofélia Soares Russo, 994, Jardim Planalto. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do Família Verzola Recebe. Dr. Lúcio, sua formação transita por Direito, Educação, Filosofia, Sociologia, Administração Pública e Teologia.
O que motiva essa busca constante pelo conhecimento e como essas áreas se conectam? Olha, Lucas, eu sempre busquei o conhecimento no sentido de, primeiro, ver a realidade e o que a realidade me apresenta. No direito, por exemplo, foi uma busca, né, daquele anseio de justiça, né, da questão ética e da justiça, que me fez fazer direito. Né? No começo, primeiro momento, eu quis ser juiz de direito, depois eu achei que como advogado eu ia atender melhor na vocação do direito, e até hoje assim acredito, né, porque eu continuo advogado. Né? E eu sempre busco fazer assim da minha profissão de advogado como se fosse um sacerdócio, no sentido, né, de fazer uma doação para a vida das pessoas, porque a gente lidar com os problemas das pessoas, né, no dia a dia, de várias formas. Eu costumo falar que o advogado ele carrega a responsabilidade, né, da vida das pessoas, seja lá em qual área for, né, doutor? Sim, muita responsabilidade. Por isso que tem o exame da OAB, né? Porque vai afetar a vida das pessoas, seja na questão familiar, nos bens, né, que afeta muito, né? Na liberdade, tudo, né? No exercício da sua liberdade, né? E também em várias áreas. Hoje o mundo digital, né? O mundo das redes sociais, né? Da internet, sim. Que precisa também uma atuação do advogado na área do direito digital. Maravilha. Agora eu gostaria que você nos falasse, como mestre em planejamento e análise de políticas públicas, qual é hoje o maior desafio para transformar conhecimento acadêmico em políticas públicas efetivas? Então, né, eu falei só do direito, eu falei das outras áreas, né? Eu fiz administração pública pela UFSJ, Universidade Federal São João del Rei, depois após em gestão pública na UFSCar, né, Federal de São Carlos. Certo. E logo após foi o mestrado em políticas públicas na Unesp, né, e depois foi o MBA em gestão de projetos da USP. Na área de gestão, o que eu vejo, Verzola, no campo da política é que sempre falta pessoas capacitadas e técnicas que possam verificar os problemas da cidade e da comunidade, como apontar soluções para esses problemas, principalmente nas questões sociais. Mas também pode ser de infraestrutura urbana, na questão também da própria organização do Estado, né, e do próprio poder público. Só que o que faz a gente estudar essa área pública, né, da gestão pública e políticas públicas, é realmente analisar a realidade da comunidade, das pessoas, né, que tem ali um problema que é em comum, né, e procurar soluções. Exemplo, eu vejo o Bolsa Família, que foi o meu objeto de dissertação de mestrado, né, fantástico. Tem muita gente que tem uma visão distorcida do Bolsa Família porque não conhece profundamente. Sim. Porque não é só a transferência de renda. Tem também a condicionalidade de que tem que frequentar a escola, tem que vacinar, né, a mãe, a criança, e a parte terceira que ninguém conhece, que são os programas complementares, que as pessoas que são os beneficiários do Bolsa Família têm que fazer ou oficina, ou palestra, ou um curso de qualificação para poder ter a sua própria renda e para poder ter a sua capacitação profissional para o emprego. E por que tem pessoas que deixam o Bolsa Família? Porque ela conseguiu, né, restaurar a sua situação de cidadania e dignidade, que ela deixa o cartão do Bolsa Família, né, para o CAD único, que vai passar para uma outra família que precisar. Então, a ideia dela é restaurar dignidade e cidadania para as pessoas. Eu tenho certeza que muita gente não sabe disso. Acha que o Bolsa Família, a pessoa vai lá, recebe, acabou, não tem nenhum compromisso. Como se fosse uma caridade do governo. Justamente. Não é? Olha só que legal. Eu achei muito bacana essa sua colocação, porque eu tenho certeza, eu particularmente também desconhecia ao fundo como que funcionava o Bolsa Família. Então agora essa explicação foi muito interessante e benéfica aí para todos nós sabermos o que é de fato o Bolsa Família, doutor. Sim, e há outros programas, né? Os conselhos municipais, que eu já participei do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, o Conselho Municipal dos Usuários de Serviços Públicos, né? Que a gente procura fazer um debate, né? Uma discussão ali sobre os problemas e faz os encaminhamentos. Os conselhos, Lucas, eles têm 4 prerrogativas: a parte consultiva, a parte deliberativa, que vai tomar decisões, principalmente de recursos públicos, a parte fiscalizatória e a parte de indicações, né? Parecido com o que a Câmara faz, né? Então, assim, a importância dos conselhos municipais para as políticas públicas. E o meu último trabalho agora de pesquisa, que está sendo sobre política pública, são os Smart Cities, né? O projeto Smart City, que Franca já ganhou alguns prêmios, né? Já tem 3 bairros, segundo que eu conversei com o prefeito, que já estão desenvolvendo esse projeto,
né, de fazer a cidade totalmente integrada tecnologicamente e inteligente nesse acesso do uso da tecnologia, que eu acho fantástico que a cidade tem que desenvolver. Com certeza, maravilha. Doutor Lúcio, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sua atuação na OAB, que envolve liberdade religiosa, proteção de dados, inteligência artificial, tecnologia e inovação. Quais são os riscos e oportunidades desses temas para a democracia e para os direitos fundamentais? Bem, eu como coordenador, né, da comissão, a gente já vê aqui em Franca alguns casos que eu fui procurado, Lucas, no sentido assim, de que falta respeito de certas pessoas, de algumas práticas religiosas com outras. Por exemplo, o pessoal do candomblé e da Umbanda geralmente são vítimas dos seus direitos de exercício de culto e as pessoas têm um preconceito sobre elas. Então, é um grupo ali que sempre está precisando de um apoio nos seus direitos. Certo. Tá? Então, assim, a gente tem que trabalhar muito a questão de combater a intolerância religiosa, que todos têm direito à liberdade de culto, de crença, consciência Com certeza. religiosa e convicção filosófica. Pode ser também para o ateu e para o agnóstico sem religião, desde que respeite um ao outro. O que não se pode admitir é um discurso de ódio, de violência, de intolerância e preconceito. Aí a comissão tem que combater. Certo. Já na área de privacidade, proteção de dados e inteligência artificial, estou participando. Eu estou fazendo já uma pesquisa sobre a inteligência artificial na administração pública e no direito digital. Né? Estou até com um projeto de escrever futuramente a filosofia do direito digital, que envolve a questão da ética, né, e da epistemologia da filosofia do direito digital. E na parte de tecnologia e inovação, como eu sou tecnólogo de processamento de dados pela FATEC, né, eu conheço um pouco lá a questão dos algoritmos, como que funciona e como que tem que, assim, o direito regulamentar a questão do uso da inteligência artificial e também da internet, né? Nós estamos ainda caminhando. Tem o Marco Civil da Internet, que é importante, né, que regula algumas coisas, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, e agora está vendo a Lei das Fake News, né, do combate às fake news, que também é importante para a nossa sociedade. Olha que atuação bacana aí do nosso convidado, Dr. Lúcio, aí na OAB, pessoal. Você também atua na educação, nos sindicatos, em movimentos sociais. Gostaria que você nos falasse agora qual é o papel da educação e da organização coletiva na construção da cidadania hoje, doutor? Então, Lucas, eu comecei sendo professor de matemática no Estado, né? Ali a gente ensina como usar a lógica, né, o raciocínio matemático, para várias situações. Eu sou muito perguntado pelos alunos, para que isso vai servir para a minha vida, né? Aí eu indico, por exemplo, quando você vai passar a rua, você não passa de qualquer jeito, senão você é atropelado. Você usa uma matemática intuitiva para, né, a respeito daquela situação. Igual aqui, quando você toma uma água. Você pode ter, né, suponhamos que fosse um suco ou um chá. Você usa uma proporção, que é um estudo da matemática, de ingredientes que você coloca aqui, né, com açúcar ou adoçante, para ficar um sabor agradável para você. Proporção. Certo. As escolhas nossas de roupas é o estudo das combinações da matemática. E assim por diante. Eu sei que na área da trigonometria é difícil falar, porque é mais engenheiro, arquiteto que usa, né? Mas na área de probabilidades, igual a previsão do tempo, é probabilidade, matemática. E todo dia a gente vê estatística na televisão, né, nas mídias sociais, para ver quais são as tendências, principalmente quando acontece aquela pesquisa de preferências políticas, de candidatos políticos, né, que ali também envolve matemática. Certo. Mas tem a sociologia também, que eu já dei aula lá no Adelmo, no Roberto Scarabucci, no Celi Machado e no João Marciano. A sociologia é para a gente entender a nossa sociedade, as relações sociais, as classes, os grupos sociais. E a filosofia, que para mim é a melhor de todas, na minha opinião, que é para você organizar o seu pensamento, ter o seu senso crítico, sua consciência crítica, da gente não ficar aceitando as coisas do jeito como ela é, sem questionar. Filosofia, para mim, é a mãe de todas as ciências, né? Que eu acho que todo ser humano precisa um pouco dela para poder saber sistematizar seu pensamento. Que bacana! Pessoal, vou dar mais uma pausa para o intervalo comercial e eu volto já com a sequência do Família Verzola Recebe.
nosso dia a dia é cheio de heróis disfarçados. Ao Jorge, que levou as garrafas retornáveis da Ambev, pagou mais barato na cerveja e salvou o churrasco. E a Ju que tá salvando o meio ambiente, porque a garrafa retornável vai e volta, gerando menos lixo. E esse de casa pagou só pelo líquido e salvou o rolê. Com as retornáveis, nem todo herói usa capa. Garrafas retornáveis Ambev, o jeito mais barato e sustentável de comprar sua cerveja. Beba com moderação. Na estrada há mais de 30 anos eu já lancei muito sucesso. Bater saudade, cê volta, se doer por dentro, não for. Mas hoje tô aqui para te contar que meu próximo lançamento não é uma música, é um paraíso. Quando esse rapaz aqui me contou do Paradise Sunset Resort Residência, eu sabia que tinha que abraçar esse projeto. Fala aí, João. É isso aí, Zezé. Nós vamos fazer desse sonho grandioso uma realidade ainda maior. Um verdadeiro paraíso particular. Gente, esse é um resort de alto padrão que oferece abundância em estrutura e natureza. Zezé, o resort, às margens da represa de Jaguara e Ifaina, vem numa proposta inovadora e exclusiva para o interior de São Paulo e Minas Gerais. Tem praia privativa no lugar mais lindo da represa, completamente arborizado com ipês, lazer completo que só um resort oferece e um destaque natural que só vendo pra crer, gente, é o pôr do sol. O pôr do sol mais bonito do Brasil. Com certeza, Zezé. Depois de muitos anos no ramo imobiliário e atendendo aos clientes mais exigentes, nós chegamos no conceito Paradise, que é um empreendimento que encanta pela grandeza, mas também pelos detalhes. Eu tô entrando de cabeça no projeto, gente, como parceiro e investidor. Com esse empreendedor amigo aqui, para realizar, claro, esse projeto grandioso, nosso e seu. Paradise Sunset Resort Residence. Tudo que jamais foi visto. Mas eu sei que no meio da madrugada vai ter a luz acendendo. A Sescofran, a Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região desde 1984, promove o intercâmbio cultural, estudos, assistência mútua, a difusão da ética e união da classe contábil, através de encontros, reuniões, assembleias, cursos, palestras e seminários, sempre com uma estrutura moderna para atender seus associados. Somos uma entidade atuante e comprometida com o desenvolvimento profissional da classe contábil, do mundo empresarial e da sociedade. Seja um associado a Sescofran. Império das Carnes. Qualidade, sabor e confiança. No Império das Carnes você encontra os melhores cortes, o atendimento que você merece e aquele sabor que conquista toda a família. Carnes selecionadas direto do produtor. Frango, suínos e carnes nobres. Espetinhos, temperados e cortes especiais prontos para o seu churrasco. Atendimento diferenciado e promoções imperdíveis toda semana. Venha nos visitar e descubra por que somos referência em qualidade e sabor. Império das Carnes. Da nossa tradição, direto para a sua mesa. Ver bem é viver melhor. E a sua saúde ocular merece o melhor cuidado. No Centro de Olhos de Franca, você encontra tecnologia de ponta, atendimento humanizado e uma equipe de oftalmologistas altamente qualificada, sob a direção de Dr. César e Dra. Aiko Maniero, pronta para cuidar da sua visão em todas as fases da vida. Exames completos, diagnósticos precisos e tratamentos modernos. Tudo em um só lugar, com conforto, agilidade e segurança. Agende sua consulta e enxergue o mundo com novos olhos. Estamos localizados na rua Voluntários da Franca, 2567, bairro São José. Centro de Olhos de Franca, cuidando da sua visão com excelência.
Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com mais um bloco aqui do nosso Família Verzola Recebe. Dr. Lúcio, sua participação na Igreja Católica, especialmente na Comissão Justiça e Paz do Conselho Diocesano de Leigos da Diocese de Franca, revela um engajamento ético. Como fé, justiça social e cidadania dialogam na sua trajetória? Tudo começou lá, quando eu fui seminarista, né? Apesar que eu fui coroinha, participei de grupo de adolescentes, do dízimo, da apostolado da oração. Mas foi na pastoral da juventude que eu comecei a ter uma consciência, né, de que religião, né, a fé, não é só você rezar, orar, né, e louvar. É também agir, né? Porque a fé sem obras é morta, né? Como diz São Tiago. E eu acredito que a religião, Lucas, a gente tem que fazer algo sempre pelo próximo. E fazer esse algo pelo próximo é viver o amor, igual Jesus coloca no Evangelho, né? E o perdão e a generosidade. Eu fui catequista com adultos, fui convidado recentemente agora lá na comunidade que eu participo atualmente, a Capela Santa Doroteia, para ser catequista com adultos. Né? Já fui na capelinha lá por 5 anos, catequista, e o que eu sempre falo para os meus catequizandos, que falar de Jesus, orar para Jesus, louvar Jesus, é muito fácil. A questão é agir como ele age, né? E o que ele fala? Para a gente não ficar julgando os outros. Quando a gente tem preconceitos, a gente não está fazendo nada do que Jesus pede. As únicas pessoas que Jesus foi severo e crítico foram com os fariseus, né? Por quê? Porque eram hipócritas, falavam uma coisa e faziam outra, né? Jesus falou muito sobre o perdão, né, e a misericórdia. O Papa Francisco foi fantástico, né, em vários pronunciamentos dele, né, de ter essa misericórdia e um amor, principalmente para os mais necessitados e até com os inimigos. Porque amar o próximo, Lucas, né, o amigo, familiar, né, a pessoa que está de bem do bem. Agora, amar o inimigo, aquele que quer te prejudicar, que quer fazer o mal, é difícil. Jesus deixou também. Ele não só falou, como também praticou, né, assumindo a cruz, né, mesmo os que estavam humilhando ele. Então, seguir Jesus exige esse compromisso ético, né, da gente não deixar se levar pelo mal, não praticar o mal. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que seguir, senão a gente está sendo hipócrita, como infelizmente tem alguns cristãos, não só da católica, como também de outras denominações, que dizem cristãos, mas não seguem Jesus. Esses dias, por exemplo, lá, vendo, né, eu ouvi falar do Big Brother, né, o tal de Pedro, que para ser cristão tinha que ser preconceituoso, homofóbico. Jesus nunca pregou isso, gente, de maneira alguma. Jesus pregou totalmente ao contrário, né? De ter misericórdia com as pessoas, né? Procurar trazer elas para poder convertê-las, se for o caso, mas não julgá-las, né? Com certeza. Ótima essa sua colocação no nosso bloco agora. Doutor, a gente sabe também, como a gente narrou no início do nosso programa, que você é autor, escritor, autor de livros científicos, literários e poéticos, isso? O que te move a escrever e qual a mensagem atravessa suas obras? Que inclusive eu vou falar daqui a pouco de 2 delas que você me presenteou aqui, mas gostaria que primeiro você respondesse a minha pergunta. Olha, Lucas, o escrever para mim sempre foi algo dentro de mim desde criança, né? Desde os 8 anos de idade. Eu escrevia roteiros assim para novela, filme, série, desenho, né? Fazia lá uns esqueminhas, depois escrevia tudo, né? Pior que eu perdi, né? Mas eu tenho na cabeça até hoje as histórias, né, que eu escrevi. Depois eu fui ser articulista de jornal lá na cidade de Primavera, escrevi algumas coisas também para a igreja, mas o primeiro livro que eu escrevi mesmo foi junto com a minha professora de mestrado, a doutora Regina Camargo, foi Publicações Científicas pelas Novas Edições Acadêmicas, que foi também traduzido lá na União Europeia, na editora Rigo da Letônia. Né, que, na realidade, são artigos que eu escrevi junto com a professora na Unesp, quando estava fazendo mestrado, sobre Bolsa Família e o impacto da globalização. Depois, o segundo livro que eu escrevi, que você tem aí em mãos, que foi lançado em 2021, Guerreiro Dourado. Olha aqui, inclusive eu fui presenteado aqui pelo Dr. Lúcio com o Guerreiro Dourado, que ele já vai falar um pouquinho para a gente sobre essa obra. Então, esse livro demorou 15 anos para escrever. Né, eu consultei assessoria de imprensa, fiz algumas mentorias a respeito dos 4 livros. O que pode ter maior projeção para vendas, né, podendo ser um best-seller, é o Guerreiro Dourado. Por quê? Porque ele tem uma narrativa ficcional, né, ficção científica, mais a fantasia. Faz lembrar o Star Wars. Certo. Né? Certo. Mas tem também influências ali do Jaspion, do Mortal Kombat, do Alquimista,
Que legal. Sabe, do Odisseia e Ilíada do Homero. Tem várias referências, eu até conto ali na apresentação do livro. E o livro que conta a história de um guerreiro místico, Oriáureo humano, né, do planeta Órion, que ele vai ser predestinado a salvar o universo da matéria e energia escura do deus Shaitan, que é o deus maléfico, o inimigo dos deuses. Né? E ele vai ter uma trajetória. Né? Primeiro vai ter que salvar o planeta dele da invasão, né, do Lorde Darkon, da galáxia Ara, e depois ele vai enfrentar o Guerreiro Prateado, que depois vai se tornar aliado dele, o Guerreiro Platino. Depois ele vai enfrentar o Kinks, que é um Lorde Mago, que ele vai receber a marca cósmica de um cometa do deus Ial, que é o deus supremo, né, considerado aí o pai dos deuses na história. Depois ele vai passar por um torneio cósmico que Lord Kohar manda ele, e ele vai ter que enfrentar todos os 144 guerreiros do universo, né, que são os guerreiros cósmicos. E vencendo, ele vai passar pelo guerreiro de nitrogênio, Nitros, o Oxus, que é o guerreiro do oxigênio, e ele vai ter que passar pelo guerreiro carbono, que vai ser o mais difícil dele enfrentar, que é o guerreiro diamantino, até chegar no Hidros, que é semideus, que é do primeiro elemento. Tem o guerreiro solar também, que refere à nossa Via Láctea, né, a nossa galáxia, que está o planeta Terra. É o guerreiro da nossa Via Láctea que nos protege, né, na história aí, é o guerreiro solar. Então, assim, tem toda uma trajetória, até ele enfrentar Zeib Princípios, o filho do Shaitan, né, para salvar o universo do Império Intergaláctico. É uma história, assim, totalmente ficção, tem narrativas de vários ambientes de planetas, de civilizações, tem parte também robótica, tecnológica, né, que é para um público infanto-juvenil, ali que eu descrevi, mas também para qualquer idade, né, dos chamados CDFs nerds, né, que gostam de ficção científica e fantasia. Legal. E fui presenteado também com o protagonismo do exercício da cidadania. Fala um pouquinho brevemente para a gente dessa obra. Foi o último livro que publiquei, porque o penúltimo foi o Poetizar Sempre, de poesias, uma coletânea de poesias. Esse aí é fruto da minha pós-graduação de ensino de sociologia, do FSJ, e mais alguns artigos que eu escrevi no decorrer da pós-graduação. O protagonismo do exercício da cidadania fala que o professor ele não é só transmissor do conhecimento, mas ele tem que ser protagonista de transformação da sua realidade e da sociedade, sendo um exemplo para os alunos, né, e até para as outras pessoas da sociedade, né, de que ele tem que protagonizar, desculpa, que, no sentido assim, de que ele tem que ser o ator principal, o sujeito de transformações de problemas sociais para o bem comum e para a coletividade. Bacana, realmente vou ler essas obras com o maior prazer, tenho certeza que vai ser uma ótima leitura, essas obras do querido Dr. Lúcio Rangel Filho. Doutor, entre o Kung Fu, o Tai Chi Chuan, a meditação, a música e a filosofia, como você equilibra o corpo, mente e espiritualidade em uma vida tão intensa? Isso aí é uma questão de gestão de tempo da própria vida, né? O Tai Chi Chuan, Lucas, eu faço todo dia, antes de dormir ou quando eu acordo, para poder ter o equilíbrio, né? Mente, corpo e espírito. E o Kung Fu, eu comecei a aprender lá em Ourinhos, na cidade de Ourinhos, né, com o mestre Alessandro, depois passei pelo mestre Gilberto, o professor Gerson, depois foi o mestre Adriano, e aqui eu conheci o mestre Leandro, né, da Garra de Águia, né, que eu aprendi um pouco com ele também o Kung Fu, né? Passei o projeto nas escolas onde eu atuei, Roberto Scarabucci, Ângelo Gozuen, como também o Tai Chi Chuan. Aliás, né, a influência de eu querer aprender o chinês foi por causa do Tai Chi Chuan e o Kung Fu, né, que são da cultura chinesa. Né? Já a filosofia eu sempre amei. Antes de eu fazer a faculdade de filosofia, eu já tinha lido vários clássicos. Né? A faculdade me ajudou a entender melhor, né, esses clássicos como Crítica da Razão Pura, o Capital do Marx, né? O Nietzsche, assim falou Zaratustra, Crepúsculo dos Ídolos, né? Genealogia da Moral. Então, quer dizer, a faculdade, né, me deu o norte, ali, o direcionamento de como olhar, né, e interpretar esses clássicos. E a espiritualidade em si, eu sempre procuro rezar, meditar, né? Faço mantras assim mentalmente quando acordo, vou dormir, quando vou dirigir o carro, quando vou comer, que eu acho que é importante para a gente ter um equilíbrio, né, mental, físico e espiritual. Joia! Pessoal, vou para o meu último intervalo comercial e eu volto já com o bloco final do nosso programa com o Dr. Lúcio Rangel Filho. GT Negócios Imobiliários. Mais que imóveis, realizamos sonhos.
Gustavo Taveira transforma cada busca em uma conquista. Com dedicação e atenção aos detalhes, ele conecta você ao lugar onde sua história vai acontecer. Seu lar ideal começa com confiança. A GT Negócios Imobiliários é referência em negociações imobiliárias, oferecendo atendimento personalizado e soluções inteligentes para quem busca comprar, vender ou investir. Com Gustavo Taveira, você tem orientação, experiência e aquele toque especial que faz toda a diferença. Entre em contato e conheça 1699860928 @GT Negócios Pra quem quer aprender, desenvolver, a Cif é pra todos e é pra você. Do grande ao pequeno você vai empreender. Venha pra Cif e faça acontecer. Indústria, comércio, agroserviço, somos conexão, a Cif é compromisso. Montar o seu negócio já não é complicado. Venha pra Cif e seja associado. A Cif, conectando e desenvolvendo empreendedores. A Audibel Franca é uma empresa especializada em aparelhos auditivos de última geração. Temos aparelhos com tecnologia de ponta, com recursos para processamento da própria voz, minimização de ruídos para priorizar a fala, conectividade com smartphone e também são recarregáveis. Temos a solução para cada tipo de perda auditiva. Marque já a sua avaliação. 16 98142 7733. Em Franca, na Rua José Salomone, 226, Parque das Acácias. Audibel, aparelhos auditivos. Marquinho Automóveis. Na Marquinho Automóveis, seu próximo carro está mais perto do que você imagina. Sem burocracia, com aprovação rápida e as melhores condições do mercado. São mais de 120 veículos no estoque, com carros novos e seminovos com garantia, revisados e prontos para rodar. E o melhor, com parcelas que cabem no seu bolso. Não perde tempo não. Corre pro Marquinho Automóveis e acelere seu sonho com segurança, garantia e confiança. Marquinho Automóveis. Aqui é negócio fechado. Avenida Doutor Antônio Barbosa, filho, número 800. Telefone 3723-2337. Rancho JP, no coração da natureza, onde a paz encontra o sabor. Existe um lugar feito para quem aprecia a verdadeira comida caipira. No Rancho JP, cada prato é preparado com carinho, tradição e aquele tempero que lembra a casa da avó. Comida feita no fogão a lenha, ingredientes fresquinhos e o sabor autêntico da roça. Aqui é para comer bem e aproveitar. Relaxe, respire fundo e aproveite a natureza exuberante que cerca nosso rancho. Avenida Major Alvarenga, 2700. Patrocínio Paulista. Telefone 16 99121 1765. Rancho JP. Sabor da roça, acolhido pela natureza. Venha viver essa experiência. Centro Universitário Unifacef. Você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 37 13 46 18. Unifacef. Sua próxima etapa começa aqui. Muito bom, pessoal, já estamos de volta com o bloco final aqui do nosso Família Verzola Recebe. Olha, como a gente narrou durante o decorrer do programa, você foi diagnosticado aí com altas habilidades, né? Sabe 10 idiomas, doutor? Fala um pouquinho pra gente sobre esses 10 idiomas, como que essas habilidades aí te tornaram essa pessoa que você é hoje. Fala um pouquinho pra gente aí sobre isso. Olha, Lucas, eu descobri a respeito dessa minha condição quando eu tinha 17 anos de idade, quando fui consultar a psicóloga, no caso a Áurea, na época, em Presidente Prudente, quando fui fazer o teste vocacional. Aí eu descobri que eu tenho habilidades para várias áreas ao mesmo tempo, por isso que eu estava confuso e indeciso qual profissão ou faculdade fazer. No fim, escolhi Direito, né? Mas estava na dúvida entre cinema, engenharia aeronáutica, letras, administração e direito. No fim, escolhi o direito na época. E no teste dela, ela falou assim que o meu teste ficou com um score muito alto, né?
Ela não chegou a dizer exatamente, porque eu acho que por questão de código de ética, tudo, mas depois fui conferir, realmente fica no percentil acima de 145, pelo que eu verifiquei e constatei a respeito, né? E depois foi com um psicólogo, Valdir, né, psicólogo organizacional de Ourinhos, né, que eu tinha várias habilidades em várias áreas ao mesmo tempo, né, na área de ciências humanas, ciências exatas, na área de inteligência espacial, que seria da arquitetura e artes, artística mesmo, e de negociações. Aí ele sugeriu para mim de unir a Faculdade de Direito com a Faculdade de Processamento de Dados, que eu fiz a minha pós-graduação em Direito Digital LGPD, que eu terminei no ano passado, no ano retrasado, desculpa. E aí eu fiz essa pós em Direito Digital pelo Legale, né, unindo essas faculdades. Mas, assim, os idiomas, o inglês e o espanhol eu aprendi no CNA, né, eu estudo até hoje, já passei em vários testes, tanto do mestrado de Políticas Públicas como o Direito, eu fui aprovado, fiz um curso lá da CAPES, né, que é o Cengage do National Geographic. Depois o espanhol fiz no CNA. Hoje eu pratico esses idiomas que eu sei no Duolingo, que é inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. O alemão está sendo novidade para mim, ele no Duolingo. O francês eu tinha aprendido no seminário, estou fazendo ainda agora lá no CEL Pedro Nunes, né, para possível me preparar para um processo seletivo de doutorado. O italiano eu fiz ano passado no CEL com o professor Mauro, e depois lá no quadro comum europeu, né, que eu recebi o certificado, né, e também pratico Duolingo. Já o chinês, é recente, eu já sabia algumas coisas, né, por causa do Kung Fu e o Tai Chi Chuan, mas eu estou estudando. O hebraico, né, como eu fiz teologia, né, sabia o grego e o latim, né, eu precisei ver o hebraico. Estou aprendendo algumas coisas de hebraico também, né, que é muito interessante para entender a Bíblia, né. Eu li a Bíblia 3 vezes. A terceira vez que eu li foi a Bíblia de Jerusalém. Depois eu li a Bíblia dos Apócrifos. Eu procurei saber sobre os Apócrifos a respeito também, né? E o hebraico, né? Tem que saber um pouco do aramaico também. De repente eu estudo futuramente o aramaico, que é a língua de Jesus, né? Que ele falava. Sim, sim. E tem até interesse de aprender outros, né? O russo, o coreano, o japonês também. Olha sabe só, o índio, o tupi-guarani, que tem interesse também em aprender. Que legal, hein, pessoal? Olha só, hein? O russo deve ser difícil, hein? Com certeza né? Minha Nossa Senhora. Doutor, me fale uma coisa. O podcast Café Live, o YouTube e o TikTok mostram um intelectual nas redes. Qual é o papel da comunicação digital na formação da consciência crítica hoje? Lucas, eu acredito muito hoje que o intelectual ele não pode ficar só no mundo fechado, né, nas universidades e faculdades. Ele tem que levar o conhecimento para a sociedade, primeiro, para incentivar os nossos jovens a estudarem, né? Buscar conhecimento, buscar profissões, né, que sejam de acordo com suas vocações e afinidades. Quando eu fiz o programa Café Live, na época, por causa do coletivo Pensar Franco, fui até candidato representando o coletivo. E o Café Live, eu sempre entrevistava autoridades acadêmicas, né, e também lideranças políticas, que a gente sempre tratava de um assunto. Né? A gente durou por 2 anos, em 2020 e 2021, né? Mas a ideia está aí, de repente a gente reúne o grupo de novo para dar continuidade. E a respeito do canal no YouTube, ele é de variedades. Né? Tem coisas lá que eu canto, música que eu compus, rap que eu compus, tem também as entrevistas do Café Live, tem também indicação de livros, tem também lá... que os alunos pediram para mim, né, 50 fatos sobre mim, depois muda 60, depende do ano. Eu ainda não fiz ainda do ano passado. Certo. Sabe o que aconteceu comigo no ano passado? Né? E no TikTok, eu sempre cito um pensador, né, uma frase, e explico brevemente a respeito. Né, mas para divulgar, né, o pensador, né, o que ele propõe sobre o conhecimento dele e a mensagem dele. Então, por que eu acho que os intelectuais precisam? Para as pessoas conhecerem que não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho muito legal o trabalho do Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé, professor Clóvis Barros Filho, né, que estão aí na mídia. Agora está aparecendo uns novos aí, o Chileno Gomes, né, o Paulo Teston, né, que são filósofos, né, que eu estou acompanhando, que eu acho que tem que levar, claro, para as mídias sociais, né, para a comunicação digital, né, que é possível as pessoas conhecerem, aprenderem e levarem para as vidas delas.
Que bacana! Você é companheiro de portal Fato no Ato, onde você escreve sua coluna Intelecto Saber também. Gostaria que você falasse um pouquinho aí da coluna aqui para os nossos amigos telespectadores. Olha, Lucas, para mim foi uma grande surpresa quando o Caristil me convidou, né? Porque já tinha me entrevistado antes, algumas vezes antes do convite, né? Para ser colunista, eu aceitei de agrado mesmo, né? E assim, e eu estou fazendo isso com o maior prazer, né? Uma vez por semana essa coluna sai, né? E ela também é variada, né? Tem parte de educação, parte política, parte internacional, parte de conhecimento, parte de filosofia, parte de inteligência artificial, né? Ela varia muito, tem vários temas. Bem variada, né? Então, se o pessoal que está nos assistindo, se vocês quiserem conferir um pouquinho da sua página do YouTube, onde que eles devem acessar, doutor? Canal do Lúcio Rangel Ortiz, né? No TikTok também, né? No TikTok também. E a coluna no portal FNT, basta acessar o portal Fato no Ato, FNT, a coluna Intelecto Saber tá lá todas as semanas, né? Sim, e tem as fanpages também do Facebook. Tem o Lúcio Rangel Ortiz, advogado, Lúcio Rangel Ortiz, escritor, né? E tem também o professor Lúcio Ortiz, quando fui candidato pelo coletivo. E fora o coletivo Pensar Franca, que está lá ainda, está em ativo. Maravilha! Antes da gente encerrar o nosso programa de hoje, está chegando ao final, doutor Lúcio, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para caminhos de transformação. Olha, você que sempre está em dúvida ou acha que a vida não tem sentido, procure conhecer aquilo que desperte seu interesse. Que o conhecimento, ele é algo, como dizia Albert Einstein, que você nunca tem medo e não se arrepende. E ele sempre evolui. O conhecimento faz a gente evoluir. Então, a mensagem que eu quero passar aqui é que as pessoas não tenham medo, não tenham preguiça de buscar conhecimento, interpretar o que vocês estão recebendo de informações para poder ter uma visão de mundo, né, com a sua consciência crítica e reflexiva, que eu acho que nós estamos aqui por um propósito. Aliás, o próximo livro vai se chamar O Propósito da Existência, é um livro filosófico. Olha, em primeira mão aqui no programa, o doutor anunciando seu próximo livro, hein? Que eu estou falando muito sobre isso e que eu acho que é o mais importante. A gente está aqui neste mundo para fazer a diferença na vida das pessoas, né, colocando conhecimento em prática. Olha só que bacana esse nosso programa de hoje aqui nas telinhas do Canal 3, hein, pessoal? Dr. Lúcio realmente deu um show com a sua entrevista hoje, foi uma pessoa muito bacana, intelectual. A gente realmente só tem que agradecer por essa entrevista tão enriquecedora aqui no meu programa, viu, doutor? Pela primeira vez você esteve aqui, espero que futuramente você volte para trazer mais conhecimento aqui para todos nós. Obrigado, viu? Obrigado, Lucas. Parabéns pelo programa. Para todos, gratidão, paz, bem e luz. Assim seja. Amigos, na próxima semana tem mais programa inédito Família Verzola Recebe. Espero por vocês. Até lá!